Zé Dias, ou Zé Dias, ou como ele gostava de ser chamado, Tenente Dias. Era assim. Foi um amigo que eu tive na infância, e ele bem mais velho, né? Obviamente, eu era criança ainda, e esse cara aí era muito engraçado, o jeito dele, o jeito de lidar com as coisas. Era um mateiro, né? A gente chamava de mateiro, o cara que gostava de servir o exército. Ele tinha orgulho de ficar mostrando uma foto dele do exército, das coisas que ele fazia. Então, eu aprendi na época, né, que a gente fazia essas coisas, ir pescar traíra, caçar no brejo, coisas da infância que acho que não volta mais, né? Então, foi um personagem muito marcante para mim da minha vida, assim, né, de infância. E sempre eu lembro dos bordões dele, do jeito de lidar. Ele jogava futebol com a gente, ficava imitando o Garrincha. Mais fazia graça do que jogava, sabe? Contava histórias, muitas histórias assim bem interessantes de coisas que aconteceu com ele. E eu aprendi muito no sentido, como eu posso dizer, cultural e regionalista, assim, sabe? Dessas histórias da região com ele. Do Olaria, dessas coisas bem simplistas, né? Então, por isso que quando a gente teve a ideia de fazer esse filme, aí como a gente gosta de homenagear as pessoas, a gente pensou, né, em usar personagens que marcaram a nossa vida, da nossa região, daqui do Alto da Serra, de Ribeirão Pires, Mauá, Rio Grande, Paranapiacaba. Aí eu comentei com o Guilherme e falei, Guilherme, já tinha contado as histórias para ele, né, do Zé Dias, do Tenente Dias. E aí a gente teve a ideia de falar, vamos usar e homenagear ele com esse nome, né? Unir aquela coisa dos filmes que a gente assistia dos anos 80, né? Dos policiais dos anos 80, assim. E fazer o personagem do Guilherme ser o Tenente Dias, né? Então, quando o Falco me falou do Zé Dias, na hora já me veio exatamente a memória, como se eu tivesse pegado emprestado a memória dele para saber como que o Zé Dias era. É aquele famoso contador de história do boteco, né? Então, assim, isso acho que todo boteco brasileiro tem um cara assim. Que as histórias dele são tão fantásticas que você não sabe se é verdade, se é mentira, e também não interessa, porque o mais bonito é a história, né? Não é se é verdade ou não. A arte tá no ato de contar a história. E aí a gente desenvolveu o personagem do Tenente Dias em cima meio dessa personalidade do Zé Dias. Então, que é um cara meio destrambelhado, só que ele é valente, e ele não tem medo de nada, mas ele é meio desastrado. Então a gente criou um personagem do Tenente Dias exagerando um pouco essas coisas da personalidade do Zé Dias, para encaixar dentro daquele arquétipo do policial dos anos 80. E aí a parte muito legal também foi de ter filmado no centro de Ribeirão. Então a gente foi lá no centro de Ribeirão, filmou, mostrando as características do lugar. Então a gente tem muito essa coisa do regionalismo muito forte na nossa obra, e sempre que a gente consegue evidenciar isso, a gente faz, porque realmente faz muita diferença. Ser filmado no centro de Ribeirão, ser filmado na Vila do Doce, ser filmado lá na antiga fábrica de sal, isso faz toda a diferença para a história, para o universo que a gente criou ali, do universo do Tenente Dias. Então a gente foi lá no centro de manhã, no domingo, bem cedinho, para gravar. Depois a gente recriou toda a sonoplastia dentro do estúdio. Então toda aquela sonoplastia do centro de Ribeirão que a gente já escuta desde sempre, está na nossa cabeça, a gente recriou aquela sonoplastia dentro do estúdio. Então regravou tudo, regravou o barulho de roupa, passo, levou mato para dentro do estúdio, a gente fez um tapete lá, encheu de mato em cima para fazer o som dos passos. Então a gente fez todo esse trabalho da sonoplastia, que foi muito legal. Além da trilha sonora também. Que a trilha sonora tem muito daquela influência das trilhas sonoras dos anos 80. A gente compôs junto com o Jeff, né? O Jeff faz o papel do malfeitor no vídeo.
E ele também é músico, então a gente compôs a trilha sonora junto, que foi uma experiência muito legal. E esse universo do Tenente Dias nasce nesse vídeo, mas ele vai se expandir para muitas outras coisas que vão vir desse universo também. E que a gente vai conseguir retratar lembrando desses personagens da nossa infância. A gente cresceu nos anos 90 e tal, e toda essa carga dos anos 80 estava muito presente ali nas pessoas que a gente admirava. A gente olhava para os mais velhos e ficava com aquela coisa. Tem o meu tio Pedro, motorista de ônibus, que ele usava essas camisas floridas, assim. Então todo churrasco que eu era criança, eu lembro dele com aquela camisona florida, peito aberto e tal. Então a gente teve esse carinho de trazer todas as nossas referências da infância e encaixar dentro desse universo do Dias. Eu lembro que quando eu comecei a tocar sanfona, ele ficava lá meio... Ele tomava uns melagrião, como diz lá, e ficava batendo pandeiro, era um bom pandeirista, jogava muito bem futebol e era bom pandeirista, bicho. Não era fácil, não. E eu ficava tocando com ele, 3 notas, não sabia nem tocar direito, mas ele ficava lá, tocando o pandeiro dele. Então, foi muito importante, assim, na minha infância. E levo as coisas que ele dizia, o jeito que ele brincava com a gente até hoje, né? Ele falava meio rouco, assim, né? Até a gente vai, quem sabe, fazer um próximo filme e colocar mais bordões dele, né? É que é difícil imitar ele, né? Assim, era uma coisa meio... Ele falava meio gaguejando, meio resmungando, assim, sabe? Nossa, era bem legal, assim, o jeito dele. E sempre está presente comigo na minha memória. Eu vou envelhecer e vou passar a minha vida e é um dos personagens da minha vida que eu vou estar sempre lembrando. Tenente Dias.